E houve inúmeros desafios para essa população, porque estavam todos com tuberculose, a malária era em quantidade na época e não havia nem o governo presente. Depois apareceu o governo e a gente conseguiu fazer que essa população fosse de 98 índios há 30 e tantos anos, eles foram para 1.400. E agora surge o problema dos metais pesados e a possível vinda de consequências desses metais bioacumulados no organismo. Pela construção de uma usina Ferro Onça Puma, logo no início do rio, quando ele entra na reserva, e esse rio é a espinha dorsal da reserva, porque atravessa toda a terra indígena e faz parte da cultura e da alimentação desses índios. Aonde eu aperto? O botão? Metais pesados em níveis... Ponteiro, pode deixar certo, já tá bom. Então, esses metais pesados, eles estão em níveis muito elevados no rio Cateté e são possíveis ocasionadores de patologias graves nos índios Xikrin se não for interrompido o efeito bioacumulativo. Esta usina Onça Puma de ferro-níquel foi feita logo na entrada do rio e há 5 anos que ela está poluindo o rio Cateté em níveis elevados. Os índios falando a mim toda hora que o rio está sujo, que está perdendo a visibilidade do fundo do rio, né? E já faz 5 anos. E a usina foi feita sem o RIMA, sem o EIA-RIMA de autorização. Foi simplesmente com SEMA, do meio ambiente do Estado, que foi renovando todo ano a autorização sem haver um RIMA. Aqui estou dizendo as doenças provocadas pelo ferro em excesso que poderão vir a ocorrer, que são a deposição no fígado, no coração, porque o ferro está em nível altíssimo no rio. Poderá ser depositado, dando o diabetes pancreático, o hipopituitarismo por deposição de ferro na hipófise, catarata e degeneração da mácula, menor consistência óssea pela inibição osteoblástica de refazer osso. Doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, ataxia de Friedreich, carcinoma hepatocelular, disrupção hormonal. Esses metais são todos teratogênicos em excesso, são mutagênicos do DNA e ainda comprometem a parte imunitária. E são carcinogênicos, também teratogênicos. Esse sobre o ferro, agora sobre o cobre, que também é teratogênico, em excesso, com deposição nos rins, nos olhos, fígado, com hepatite crônica e cirrose, anemia hemolítica, fibrose da mucosa oral, potencialmente maligna, estresse respiratório, câncer do pulmão, linfoma não Hodgkin, disrupção hormonal, imunodepressão. O próximo é o cromo. Eu estou mostrando os 4 metais pesados em excesso, em níveis muito altos, acima dos níveis recomendados para rios e efluentes pelo CONAMA. O cromo promove teratogênese, carcinogênese pelo dano ao DNA, câncer do pulmão, fígado, cérebro, intestino, linfoma maligno, malformações, imunodepressão através de granulócitos e linfócitos T. Tudo isso a gente encontra na literatura médica. Esses metais estão em níveis muito altos na pesquisa que eu vou mostrar.
O níquel também promove carcinogênese, genotoxicidade das células bucais, irritação da pele, dermatite de mucosas, malformação, imunodepressão. Aqui eu estou mostrando um grotão dentro da reserva indígena, como era o rio Cateté antigamente que eu conheci. A água é transparente e em que se vê as pedras e até os peixes a gente pode observar. Então é o grotão Bequari dentro da área indígena, sem poluição. Aqui vocês vão ver também o grotão Bequari maior, sem poluição, se vendo as pedras. Há 5 anos que os índios vinham me falando que o rio estava sujo, que estavam diminuindo os peixes, né? Aí, aqui eu estou mostrando pegadas de animais que vão ao rio. Os animais também estão contaminados. A gente percebe o rastro de onça aqui, a gente percebe rastro de caetetu e porcões, né? Aqui é o professor Reginaldo Saboia de Paiva, que eu pedi, desde 2012 eu estou dando em relatórios que vão à Procuradoria da República, que o rio estava contaminado, que os índios me falavam, mas eu precisava de comprovação. Então, em 2014, eu pedi que a Faculdade de Meio Ambiente do Sul e Sudeste, Engenharia de Meio Ambiente de Sul e Sudeste do Pará, fizesse a dosagem dos metais como comprovação. E este professor Saboia, da universidade, porque a Vale tinha pedido para o Instituto Evandro Chagas e nunca deu a público os resultados. Então tem que ser uma forma outra, que não haja conflito de interesse. Aqui o professor Saboia está mostrando no lodo grãos vermelhos que vocês podem observar da presença de metais, né? Por ali vocês observam. E do lodo contaminado. A vegetação ao lado do rio Cateté, nas proximidades da usina, quando entra o rio e passa a estrada que vem com minério para a usina, derrubando na estrada ao lado do rio e indo esta terra e esta poeira secando a vegetação ao redor do rio na entrada. Aqui vocês estão vendo uma água que escorre da estrada de mineração e com uma vala que a Vale fez de um cano que passa por baixo da estrada. Vocês veem como a água está contaminada e amarela, né? Quer dizer, amarelíssima com óxidos de metais. Aqui o acampamento Chiquim, que era o acampamento tradicional de pesca na época do verão, da seca, que os índios vão. E esta vala que eu mostrei está no acampamento deles, entrando no rio. E toda essa água que vem de montanhas de minérios e da estrada com os caminhões escorre para o rio Cateté. O Chiquim era o ponto, eles iam pescar, não conseguiam pescar. Então vocês vejam a água como ela está contaminadíssima e com uma cor alterada, que segundo o professor Saboia é de óxidos de metais, né? Aqui vocês estão vendo a estrada por onde passa o minério, que o rio está para cá, muito próximo, e os caminhões passam por essa estrada. Vocês vejam que a vegetação já está toda seca, né? Está morrendo. Vocês vejam, agora eu estou mostrando grotão. Grotão são pequenos córregos de água. Eu mostrei o grotão limpo dentro da área indígena. Aqui vocês estão vendo o grotão que vem do campo de mineração
escorre na direção do rio Cateté, que atravessa toda a reserva indígena. Vocês vejam como a água está poluída, contaminada, e não se vê mais nem o solo com pedras. Aqui é a usina de ferro-níquel da Vale, é uma usina recente em que foi 5 anos, está funcionando, e não tinha autorização do RIMA, só tinha autorização de SEMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará. Vocês veem que a água escorre, vem da usina já contaminada e vai em direção daqui, que eu vou mostrar, lagoa de contenção, e da lagoa de contenção passa para o rio, quando chove. Aqui é uma lagoa de contenção, muito próxima ao lado do rio, que quando no período chuvoso há uma saída de água em direção ao rio Cateté. Até tem essa saída de água das lagoas, que vai em direção do rio Cateté, para lá. O rio Cateté é muito próximo. Vocês estão vendo a fumaça que é lançada na atmosfera pela usina Onça-Puma. Esta usina, no dizer do professor Saboia, é de alta temperatura e de dióxido de enxofre, que é altamente lesivo para os pulmões e que se transforma em ácido sulfúrico e chuva ácida. Poderia haver filtros para reter esta poeira. Vocês estão vendo o rio Cateté, já dentro da área indígena. A deposição de óxidos e metais ocorre nas curvas. Os índios têm as 2 grandes aldeias nas curvas do rio, por causa de crianças entrarem no rio e não em barranco do rio. E vocês vejam o solo como está contaminado. Aqui também é o rio, ali por onde eles descem para tomar banho, e vocês vejam que o rio não é o rio que eu conheci, transparente. Outro problema gravíssimo, vocês vejam que fotografia bonita, né? É que os índios, a base da alimentação deles é a farinha de mandioca e batata doce. Eles põem a farinha na água de molho para ela perder o ácido e poderem desintoxicar e fazer a farinha. A aldeia do Jecô, que é a mais próxima da mineração, eles continuam pondo as mandiocas na água, então vão ingerir esse alimento contaminado. Já os índios da outra grande aldeia, Cateté, disseram que o gosto da mandioca estava muito ruim, que a farinha estava ruim, e eles passaram, eu adverti da água, eles passaram a colocar a mandioca para desintoxicar em tonéis. Vocês vejam os índios tomando banho, não há como impedi-los de tomar banho na hora do calor, faz parte de irem ao banho 3 vezes por dia, de manhã cedo, na hora do grande calor e no final do dia, né? Vocês veem como todos entram no rio, né? Aqui uma criança, todos eles saem do rio atualmente com os olhos vermelhos, quer dizer, com essa conjuntivite que não havia antigamente, há 30 e tantos anos nunca vi uma coisa dessa. Todos vão para o posto de saúde para pedir colírio. E a gente sabe que o níquel dá conjuntivite, o níquel está em níveis bastante elevados. Lavando roupa também. Quer dizer, não tem como. Na época do verão, os poços semi-artesianos que foram feitos, eles secam. E até as enfermeiras têm que ir para o rio para tomar banho. Aqui também, o rio, lavando roupa. Vocês estão vendo ali, né? Também mulher lavando roupa no rio com criança, estão sempre em contato com a água, apesar da água estar bastante suja, né?
eu vou mostrar neste daqui uma coisa, vou tentar mostrar. Eu tenho algumas tabelas, que a maioria está com o professor Saboia, em que o óxido de ferro, vocês vejam, aqui é a aldeia Cateté, que é mais longe da usina do que a aldeia de Decô. Vocês vejam que da aldeia Cateté para a aldeia de Decô já tem um aumento do nível de ferro pequeno nesta amostra, que eu vou mostrar outras, né? E tem também a presença de óxido de níquel, e tem cromo também presente na aldeia Cateté e presente na aldeia de Decô, que é a mais próxima da usina, e níveis muito altos para o que estabelece o CONAMA para rios e efluentes. A outra tabela é para mostrar o seguinte: o rio vem de Orilândia. Tem uma ponte em Orilândia onde o rio está fora da área da usina. Ele entra na usina depois dessa ponte. Então, vocês vejam aqui a diferença do ferro, óxido de ferro dosado, entre a ponte de Orilândia, que está a 2,21, e quando está próximo já da estrada, vai para 18,91. Já no campo, na área de mineração, passa o ferro a níveis bastante mais significativos. E no pedral, que é fora também da área, porque o rio vem caminhando como de Orilândia e passa no pedral, que não está fora da área de mineração, o ferro está abaixo, perto da mineração, e está abaixo na ponte de Orilândia, que a ponte de Orilândia e o pedral são anteriores ao campo de mineração. Aqui tem mais outras tabelas, o que eu tenho, que eles dosaram, né? E é para mostrar a ponte que sempre está mais aumentado, Rio Cateté, a margem do Rio Cateté. É que eles dosaram no lodo e dosaram na água também, né? Então, aqui é para mostrar o níquel presente, certo? E o ferro que está presente, e nesta outra que não está tão bom o slide, né? O ferro, aqui aldeia Cateté, vocês vejam que sempre na aldeia de Decô está mais alto, né? O ferro. A aldeia de Decô é mais próxima do campo de mineração. Agora eu vou mostrar um pequeno filme de 4 minutos, muito bem, bom, que foi feito por cineasta da Suíça, né? Cadê o rapaz? Fumaça, da contaminação, os índios estão falando, dando o depoimento deles. Isso aí vai e joga pro Rio Cateté. Aí o Chiquinho, o acampamento deles, olha a água como está. Vai como não, aqui é o acampamento do Chiquinho, clássico, que eles vêm pescar no verão e que agora não podem mais pescar porque não tem nada. Tá tudo doente, caneia, a água estragada, que se vira as pedras, agora não se vê pedra, não se vê peixe, não se vê nada. Tudo doente.
Agulha. Parece que olha, né? Ali da Mônica. Com que, com que, né? Que chamam que, Tapi kubenya yang ramai, karena di mukanya juga memang ada yang ramai kerjul, ada bumbunya yang mungkin. Baru kita itu, kita kamu harus tomar com menina, cruzado, com navio, que está usando água ainda. Para ver se catar do outro lado está chegando você, chega na água já, toda na água. Estou mofando nela, aí eu vou para nós agora. Esse ano está bom para nós não. Não gostou desse ano. A gente ficou muito preocupado com o seguinte, eu não sei, ele vai aqui tudo, que a gente não ser nada. Vegetação do rio contaminada pela poeira do minério dos caminhões, em que ela já está seca, vai morrendo toda essa vegetação da beirada do rio Cateté, próximo da mineração. Nesse rio já morreu. Então ele fica triste, porque eu lembro meu neto, lembro meu filho, onde vai viver. O rio já acabou a vida dela. Então eu fico muito preocupado. Lembra? Muito mais netos e vai viver aonde? Então, os pó, os poeiras, joga pó para cá. E na família, chuva, e destrói. Então, todo mundo, animais, caça. Bebe, nós mata, come, já está contaminado. Dentro do rio tem peixe, mas está tudo contaminado. E esses índios, desde 2012 que eu estou dando os relatórios. O ano passado, com a documentação fotográfica, a Procuradoria da República fechou a usina, que não tinha rima até então. E depois de um mês eles conseguiram abrir de novo. Atualmente, com todos os relatórios, tinha presidente do Ministério Público lá, que foi junto comigo, eles puseram uma indenização de 1 milhão para cada aldeia, agora em agosto, por mês, enquanto não resolverem o problema. Mas o problema é limparem o rio e usarem uma tecnologia moderna ou recuperarem o rio e não entrar com o dinheiro. Só o dinheiro não vai resolver o problema, né? E esses índios, o ano passado, eu também tenho documentação fotográfica, eles fizeram por eles uma engenharia hidráulica ecológica. Tem um rio pequeno que está no rio, dentro da reserva, e que desemboca no Cateté. Então, eles viam que os peixes, poucos que haviam, eles corriam em direção, subindo o rio, que não estava contaminado. Eles cercaram esse rio Cateté com folhas de babaçu e talos de babaçu para os peixes não entrarem no rio, porque eles estavam comendo os peixes e estavam vomitando. Então foi uma obra de engenharia hidráulica e o professor Saboia está fazendo a dosagem na beirada das aldeias, no lodo das aldeias, fazendo essa monitorização. A Vale não queria aceitá-lo, queria ela só fazer, mas agora saiu um dinheiro de indenização para fazerem a dosagem desses metais pelo professor da Universidade Federal. E está sendo feito nas aldeias Cateté, na aldeia de Decô, e a outra aldeia, Ojã, que está na beirada do rio Itacaiunas, antes da foz do rio, eles também está sendo feito. Esta está fora, porque está no Itacaiuna
antes da foz do Cateter e Zacaiunas. E toda essa terra, esse assoreamento e esses metais caminham em direção do rio Itacaiunas, e de Itacaiunas caem no Tocantins, na beirada do qual está a segunda cidade do estado do Pará, que é Marabá. Desde 2002 eu venho falando isso. Eu acho que não virou também uma Mariana, porque eu venho incomodando, né? E tentando fazer isso. Agora nós queremos, com o professor Puccinelli, fazer as dosagens dos metais que deram altíssimos pelos níveis que a CONAMA permite, o ferro até 30 vezes mais do que a CONAMA permite no sangue e na urina dos índios, né, adultos.